O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa passagem que a gente conhece tanto, onde Jesus faz essa afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida, parece que existe uma contradição. Primeiro, Jesus fala que na casa do seu Pai existem muitas moradas. Depois ele diz que ele é o único caminho. Algumas pessoas entendem essas duas afirmações de uma forma contraditória. Interessante, quando eu ainda estudava em Roma, saiu um livro entrevista, na época ainda não tinha sido eleito o Papa Bento XVI, ele ainda era o cardeal. O entrevistador perguntava: quantos caminhos existem para Deus? E ali eu esperava que a resposta dele ia ser essa aqui do texto, né? Só existe um caminho, que é Cristo. No entanto, ele dá uma outra resposta. Ele diz: para Deus existem tantos caminhos quantos são as pessoas. Então é interessante, ao mesmo tempo que a igreja proclama que toda a salvação vem de Cristo, brota do seu mistério pascal e passa por Ele, até mesmo de uma forma misteriosa, né, para aquelas pessoas que na vida não conheceram o Cristo, que não
não tiveram a oportunidade de receber o anúncio do Evangelho, a igreja afirma que essas pessoas também podem se salvar se elas seguirem a sua consciência, praticarem boas obras com a ajuda da graça. Mas a igreja não diz que são as boas obras que salvam as pessoas, senão nós seríamos nossos próprios salvadores, não precisaríamos de um salvador, porque cada um seria capaz de salvar a si mesmo fazendo boas obras. E não, ninguém encontra o Pai, ninguém entra no reino de Deus simplesmente porque é um bom cidadão. A gente se encontra com o Pai, a gente entra no reino de Deus em primeiríssimo lugar, porque Cristo abriu esse caminho para nós, porque Ele, no seu mistério pascal, nos abriu as portas do reino dos céus. Então, esse caminho fica aberto, aí vem essa verdade das muitas moradas. Cada pessoa do mundo vai se encontrar com Deus através de Cristo de uma forma única. A gente não se cansa de admirar a vida dos santos. Como é bom para nós aqui, abrindo um parênteses, como é bom que todo cristão, que todo católico conheça a vida dos santos, porque é para isso que a igreja colocou eles nessa lista chamada cânon, que quer dizer modelo, medida, por isso são canonizados. Por que a igreja colocou eles na medida? Porque ela diz para nós, essa é a medida do cristão. E porque os santos, eles nos apresentam justamente isso. Todos eles olharam para Cristo, amaram a Cristo, seguiram a Cristo, mas a vida de cada um deles, as obras de cada um deles, a personalidade de cada um deles é completamente diferente um das outras. E isso é verdade até a gente tendo em conta esse fato também que é muito típico da vida dos santos. Os santos, eles estão sempre conhecendo uns aos outros. A gente não encontra santo isolado. Quando a gente olha a vida dos santos, a gente vê, São fulano era amigo daquele outro santo, quando era pequeno conheceu esse santo que deu os conselhos para ele, aí depois leu a vida do outro santo, da outra santa, essa santa falava com esse padre que também era então os santos estão sempre numa turminha, fazem sempre uma pequena comunidade, onde eles se ajudam, onde eles caminham juntos, caminham de mãos dadas. E a gente tem nosso padroeiro São Francisco, que bonita essa turminha que São Francisco foi fazendo desde o começo, e aí inclui também Santa Clara e as demais, irmã mais nova dela, Santa Inês de Assis, enfim, e tantos outros santos e beatos que formavam aquela turminha do grupo dos primeiros franciscanos. Então é isso que a gente percebe. Cada um deles teve o seu encontro com Cristo, uns mais cedo, outros mais tarde. Santa Catarina de Sena, que ainda quando criança pequenininha, com poucos anos, já mostrava
uma sabedoria admirável, uma santidade admirável. E depois a gente tem aqueles que chegaram tarde, né, no encontro com Cristo. Santo Agostinho, 36 anos, e depois escreve nas suas memórias, nas suas confissões, sua autobiografia: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Ele que visitou todas as crenças e descrenças da sua época, foi maniqueu, foi zoroastrista, foi discípulo de todos os filósofos gnóstico, neoplatônico. Chegou a ter um momento que ele quase foi um ateu. Depois a gente tem Santa Teresa de Ávila, que mesmo quando sendo jovem ela entrou num convento, mas os conventos da época dela viviam numa grande decadência, e ela viveu na frivolidade, no materialismo, mesmo dentro do convento. Ela só foi ter o seu encontro verdadeiro com Cristo, que mudou a vida dela, aos 40 anos, já depois de muitos anos vivendo no convento. Então a gente poderia continuar aqui uma lista interminável de exemplos de que cada pessoa, de uma forma muito pessoal, de uma forma única, irrepetível, irredutível, tem o seu encontro com Jesus Cristo, que muda a vida da pessoa para sempre, estabelece a sua nova direção. Os primeiros cristãos não se chamavam a eles mesmos de cristãos, né? Eles não, no começo, como nos narra os Atos dos Apóstolos, eles não diziam entre eles: nós somos os cristãos. O nome cristão apareceu pela primeira vez na cidade de Antioquia, uma cidade pagã, e ele foi dado aos seguidores de Jesus quase de gozação, porque ele escutava os apóstolos falando Cristo, do Cristo para lá, do Cristo para cá, né? Então eles disseram: vocês são os cristãos, né? Os que não param de falar esse nome, Cristo, 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 então vocês são os cristãos. Mas a primeira comunidade de discípulos de Jesus, dos apóstolos, os primeiros batizados, eles diziam que eles eram aqueles que seguiam o caminho. Então, o primeiro nome do cristianismo foi Caminho, foi o primeiro nome. E esse nome a gente encontra ele de várias maneiras no Evangelho, desde aquela anotação de São Mateus, que os magos, depois de se encontrarem com Cristo, voltaram para sua terra, mas por outro caminho, até aquele cego em Jericó que é curado por Cristo, e dizem os evangelhos, saiu seguindo a Cristo, louvando a Cristo pelo caminho, né? Andando pelo caminho. Então, esse caminho que reúne todas as pessoas, a gente escuta nos Atos dos Apóstolos, nessa primeira leitura, aqueles primeiros homens que já não falavam a língua dos judeus, que falavam a língua grega, que era como o inglês para nós hoje, a língua universal. E um deles nem sequer era judeu de raça, né? E sim um pagão que seguia a religião dos judeus. Então, Lucas vai contando nos Atos dos Apóstolos como vai se tornando cada vez mais universal a experiência de Cristo, né? Até São Pedro, que na sua primeira carta, que ele
dirige para os seus fiéis em Roma, tá? Fala que é neles que se cumpriu aquela antiga promessa de Deus, feita ainda no deserto para os filhos de Israel quando saíram do Egito, tá? Que vós sereis um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Pedro diz para aqueles homens pagãos que falam a língua grega, ele diz: agora se realizou, agora a gente é uma nova nação, feita de pessoas de todas as nações do mundo, que encontraram a Cristo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, em todas as épocas possíveis da vida, uns mais cedo, uns mais tarde, em todas as culturas. Todos formaram um só povo e uma só nação, naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem vê a Cristo, vê o Pai que enviou a Cristo ao mundo. E quem vê os seus discípulos, quem vê os santos, sabendo que nós todos somos santos pelo nosso batismo e chamados a uma santidade cada vez maior, abrindo nosso coração à fé. Quem vê a nós, discípulos de Jesus, vê a Jesus, porque nós seguimos pelo caminho e Cristo é o caminho. O Pai está em Cristo, o Cristo está no Pai. Quem vê um, vê a outro. Da mesma forma, nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. Nós vivemos no caminho e o caminho vive em nós. Quem vê a nós, quem vê o discípulo fiel, que anda fielmente pelo caminho, vê o próprio caminho, que é Cristo nosso Senhor. Peçamos a Ele nessa Eucaristia a graça de permanecer nele, pois Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele.